Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Muito obrigado a todos pela sua presença, muito obrigado a todos pela sua audiência e mais uma aula que nós vamos comentar aqui quais são as nossas expectativas para os próximos pregões no mercado brasileiro, no mercado internacional. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu estou observando ali para que você já chegue preparado nos próximos dias. Bom, pessoal, praticamente última semana de negociação ali de 2024, né? Até mesmo porque semana que vem nós já temos aí Natal, Ano Novo. Então muita gente já está de férias, muita gente já está de folga. Os volumes do mercado já acabam reduzindo bastante. Eu particularmente já estou de fora do mercado. Essa vai ser minha última semana que eu vou acompanhar ao longo desse ano. Depois eu vou retornar somente em janeiro. Então a gente vai observar aqui quais podem ser as próximas expectativas para essa semana. Eu particularmente acredito que o mercado deva consolidar, né? Deva ficar aí o mais parado possível. Mas hoje nós tivemos um pregão muito bom, tanto no mercado de mini índice, quanto no mercado de mini dólar, quanto no mercado de futuros americanos. Então eu vou passar um pouco para vocês aqui do que eu estava observando. Claro que muita coisa a gente já falou no estudo de mercado de ontem. Então aqui nós temos o nosso gráfico de 60 minutos do Ibov, nosso principal termômetro quando a gente fala ali de mercado de renda variável aqui no Brasil. Então a nossa expectativa em utilizar o Ibov é simplesmente trazer para a gente ali um sentimento de como que está o mercado quando a gente fala de renda variável, né? A gente utiliza o Ibov porque ele é um benchmark, ele mostra para a gente, ele reflete o comportamento dos principais papéis, das principais ações. Assim a gente consegue ter ali um sentimento de tudo que está acontecendo no mercado aqui no Brasil. A gente está seguindo uma expectativa agora com o rompimento dessa região de fundo de continuidade do movimento de baixa. Então, depois que nós capturamos a liquidez lá na região de ponto B, onde a gente está utilizando aqui, no caso, uma estrutura do gráfico de 4 horas, o mercado acaba rompendo essa região de fundo. Uma vez que ele rompe essa região de fundo, automaticamente ele traz a validação para a zona de topo. A nossa região de ponto B era o ponto mais líquido do movimento. Tínhamos aqui uma captura de liquidez, fizemos ali a captura de liquidez. Nós podemos observar que dentro deste pavio, muitas ordens, no caso compradoras, foram utilizadas para liquidar as ordens vendedoras de maneira passiva. Então esse pavio mostra para a gente exatamente a execução das ordens. Este pavio mostra para a gente exatamente ali a captura da liquidez com o objetivo de ter combustível suficiente para inicialmente vir perder essa região de fundo. O mercado acabou atravessando a região de fundo, portanto a nossa ideia, a nossa expectativa era encontrar possíveis pontos de reentrada, uma vez que a nossa ideia era vencer a região de ponto A e começar basicamente uma nova movimentação. Eu particularmente, óbvio, acredito numa continuidade do cenário de baixa, porque a gente está rompendo uma região de fundo. Ao mesmo tempo que a gente rompe essa região de fundo, o mercado, né, ele está afirmando para nós que a partir de agora ele está com interesse em continuar o movimento. Então, dentro desta referência, eu tenho a criação de uma nova zona de negociação. Então, eu vou trabalhar aqui com este movimento. Eu vou trabalhar aqui, obviamente, que nós estamos numa zona de ponto A, ou seja, é um ponto em que não existe aqui interesse em venda. Nosso interesse vendedor todo está localizado aqui acima dos 50%, acima da nossa zona de equilíbrio. Então eu tenho aqui o meu Fair Value Gap, por exemplo, como sendo uma zona de maior relevância, né? Uma zona de maior importância quando a gente fala de movimento vendedor, o que obviamente seria a nossa região de ponto B, o ponto mais líquido deste movimento. Regiões de ponto A, obrigatoriamente nós precisamos ali de uma entrada por confirmação. Então eu vou deixar o conf aqui, já para você saber que é obrigatório você trabalhar com uma entrada de confirmação. E aqui na parte superior, dentro da nossa região de interesse, esta é a região em que nós vamos trabalhar um ponto de continuidade, né, desse movimento todo. Então aqui na parte superior, eu tenho o ponto que está sustentando a minha movimentação em uma região de queda. Eu tenho o meu market shift, né, nossa região de market shift. O mercado, a partir desse movimento, daqui para baixo, nós trabalhamos com uma expectativa de movimento vendedor. Então eu tenho essa expectativa
de trabalhar com a continuidade da queda, porque é justamente esse ponto que está sustentando o meu movimento naquela região. Eu gostaria muito de ver aqui o Ibov, o mini índice, seja lá o que for, no 50% deste Fair Value Gap, porque aqui dentro seria basicamente uma zona em que nós estamos refinando o nosso Fair Value Gap, e aqui claramente eu gostaria de trabalhar com a expectativa de que o mercado daria, no caso, continuidade ao movimento de baixa. Gabriel, é certo então eu procurar, no caso, para os próximos dias, como o mercado acabou vencendo a região de ponto A, procurar ali por movimentos que justifiquem uma entrada de confirmação, porque eu estaria trabalhando com a mitigação do movimento, né? Eu teria que transportar o dinheiro do ponto A, inicialmente levar esse dinheiro até lá em cima no ponto B, para que lá no ponto B o mercado manipulasse esse dinheiro e trabalhasse com a continuidade do movimento de baixa? Sim, é correto. O grande destaque, né, como você já sabe, é que é obrigatório você ter uma entrada de confirmação dentro da região de ponto A. Em outras palavras, você precisaria que o mercado lá na região de ponto A, ele fizesse todo o ciclo de movimento. Ele, primeiro, perdesse a característica do movimento de queda, criasse a característica do movimento de alta, e aí, assim, você teria, no caso, a entrada de confirmação com o objetivo de transportar o dinheiro até o ponto B. Então, movimentação primária, movimentação de queda. Ponto de maior relevância,